Você ouve Jangadeiro Band News FM. Rede Band News 101,7 Fortaleza. Ótima tarde, pessoal. Começando mais um Futebolês, hoje especial de Natal. Convido a todo mundo a acompanhar até às 18 horas esse Futebolês que vai relembrar os melhores momentos de Ceará, Fortaleza, do futebol cearense em 2024. Então cola com a gente, tá no ar o Futebolês. Futebolês, oferecimento. Empecel Comercial, seu lugar para construir e reformar. Romase, tomadas e interruptores, tem que ser Romase. Vinhos Monte Infinitos, peça pelo 85-3261-3030. Uma exclusividade, opção distribuidora. Sequipe, solução completa para sua frota. Sicredi, aqui não é só dinheiro, é ter com quem contar. Serviço Chevrolet, é rápido, é fácil, é Chevrolet. Supermercado Guará, dá gosto passar por aqui. Seu Chevrolet 0 km é na Sanalto. Mais informações em @Sanalto Chevrolet. Imobiliária Luiz Rego, o nosso negócio é alugar. 3252-2196. Eliar em Fortaleza é na Disque Baterias. WhatsApp 859-9436-7112. Vende, contempla e entrega. Consórcio Honda Nossa Moto. E a gente começa o Futebolês desse dia 25, né? Desejando já um ótimo Natal para todo mundo. Que você tenha tido realmente uma noite muito feliz aí ao lado da sua família, das pessoas que você ama. Muito obrigado, inclusive, por nesse dia 25 estar junto com a gente aqui, acompanhando o Futebolês, mesmo, né, num dia tão festivo, né, um dia de descanso também, feriadão, mas a galera continua acompanhando o Futebolês, mesmo que nesse dia tão especial. E eu começo falando, hoje vai ser um programa diferente, né? Começo trazendo aqui, a gente vai estar com o Danilão, com o Eudes Viana e com o Gustavo Gadelha, e a gente vai conversar bastante sobre a temporada 2024, né? Final de ano, a gente chega hoje aqui fazendo um compilado daquilo que aconteceu no ano, falando de Ceará, falando de Fortaleza e também falando do futebol cearense de forma geral. Eu começo falando com o Danilão. Esse ano, Danilão, primeiro desejar Feliz Natal para você e que realmente seja, né, que eu espero que tenha sido um grande momento em família, e também lhe dizer, né, esse ano foi um ano que a gente pode dizer perfeito para o Ceará em se tratando de objetivos, né, os principais objetivos a equipe alvinegra alcançou. Tudo bem, Danilão? Tudo ótimo para você, realmente restante de Natal excelente, Renato. Espero que a mesa tenha sido bastante farta aí na ceia de Natal, também para os nossos companheiros, para o ouvinte, para a galera que acompanha o Futebolês aí no YouTube, nas redes sociais, que tenha sido um Natal realmente excelente para todos vocês. É isso, Renato, foi sim, acho que dentro de campo, quando o time entrou em campo, quando os problemas extracampo não estiveram presentes, né, que é aquela hora que a bola rola e todo mundo está focado no jogo, o Ceará fez algo que há muito tempo a sua torcida não conseguia comemorar. Um ano com título e um ano com objetivos da temporada cumpridos, porque o Ceará voltou à Série A do Campeonato Brasileiro. Só por isso o ano já valeria, se ele não tivesse ganho mais nada, mas ele ainda conquista um título de campeão cearense, que eu entendo que é o maior título de campeão cearense que eu já fiz uma cobertura jornalística. É o título mais importante do futebol cearense dentro desse contexto atual, porque o Fortaleza brigava por um 6º título consecutivo, para uma equipe como o Ceará, que briga pela hegemonia do futebol cearense, são os 2 maiores clubes do futebol cearense, vendo o seu rival tendo tudo para fazer isso. Estava na Série A, uma equipe com condição de Libertadores, um time muito melhor tecnicamente, um time muito mais caro, e o Ceará consegue conquistar o Campeonato Cearense. Então, essas 2 conquistas, mas óbvio, principalmente o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro, fizeram
do ano do Ceará, um ano mágico, né? É um Natal para o torcedor do Ceará realmente comemorar bastante, porque ele consegue, com o seu time, todos os objetivos da temporada. Infelizmente, fora de campo, cheio de problemas, mas em campo deu tudo certo para a equipe do Ceará. E isso é um detalhe muito relevante, né? A gente também vai falar um pouquinho sobre isso, sobre essa parte política, talvez até com um peso bem menor, porque os resultados acabam em campo direcionando para um outro caminho, né? Para um olhar mais positivo, que foi como eu falei. Mas também, além do Danilo, a gente está conversando com Eudes Viana e com Gustavo Gadelha. Começa aí com o Eudinho, que acompanhou tantas transmissões, eu não sei se ele contou quantas transmissões fez no ano, mas foram muitos jogos e muitos jogos emocionantes. Eu até depois vou lhe perguntar quais foram os mais marcantes. Tudo bem? Ótima tarde para você. Tudo ótimo, Renato. Um Feliz Natal para você, para o Danilão, para o Gustavo, para a nossa audiência, para quem está acompanhando a partir de agora. Verdade, viu, Renato? Mais de 60 jogos transmitidos, centenas de gols, jogos emocionantes, jogos marcantes nesse ano de 2024, que proporcionou várias surpresas para a gente, principalmente essa do acesso do Ceará, tendo em vista a caminhada dele na Série B de 2024, coroando uma reta final quase que perfeita do Ceará, com a arrancada que o time conseguiu, vitórias consecutivas e culmina nesse acesso, nessa volta à Série A em 2025. A campanha do Fortaleza já foi mais regular, já foi mais sem sustos e não deixou de ser perfeito. Uma baita campanha do Tricolor de Aço na Série A. Então a gente tem muito o que contar durante esse programa, relembrar várias coisas, Renato. E são muitas coisas. Eu fiz de 69 jogos, só para você ter uma noção. É um número bem expressivo, foi até menor do que foi 2023. São detalhes também que a gente vai conversar por que foram menos jogos do que ano passado. Gugu, ótima tarde para você, Feliz Natal também. Um ano recheado de emoções, né? Assim, a sensação que dá é que a gente chega no final do ano e, caramba, quanta coisa a gente vivenciou, né? Não sei se você tem essa sensação, tudo bem? Boa tarde para você, Renato, eu, de Danilo, todo mundo que acompanha. Rapaz, Renato, o Natal foi muito bom lá em Trairi, deu para curtir bastante, mas estamos de volta aqui. Mas assim, Manso, tem a mesma sensação que você. Um ano foi, de fato, de muitas emoções, como o Danilo falou, um campeonato cearense histórico. Quem vencesse esse campeonato seria histórico. Fortaleza em busca do Hexa, o Ceará conseguiu evitar o Hexa do rival, um título importantíssimo, empatou o número de títulos estaduais a 46, os títulos históricos. Importante demais esse cearense para o Ceará. A Copa do Nordeste, por tudo que envolveu, né, aquele aquele atentado que a delegação do Fortaleza sofreu, passou por tudo aquilo, fez uma campanha de altos e baixos na Copa do Nordeste, depois foi campeão e do jeito que foi, com muita emoção, perdeu o jogo, ganhou nos pênaltis. Fortaleza exorciza o fantasma das penalidades e vence o CRB lá em Alagoas. E o Brasileirão, Série A do Fortaleza, invicto em casa, é um ano espetacular do Leão. E o Ceará nem se fala, uma Série B também de altos e baixos. E no final, na última rodada, do jeito que foi, eu concordo com você, Renato. O ano de 2024, de fato, não faltou emoção para o povo cearense, né? Tanto para Ceará quanto para Fortaleza. Manso. E eu peço a você que está ouvindo, né, tanto pelo YouTube quanto pela Jangadeiro Band News, que você interaja aí, né, no chat e também conte aí os principais momentos que você vivenciou. E quem está no YouTube, deixa o like, né? Hoje a gente está sem imagens, né? Até porque pela condição do trabalho hoje a gente está fazendo só no estilo podcast, né? Você bota aí, escuta na boa, sem imagens, mas estamos cá por aqui trabalhando e produzindo esse conteúdo. Então, a gente tem muita coisa para falar ao longo do programa e eu começo chamando o Danilão para a gente falar sobre esse ano do Ceará, né? Esse primeiro bloco, essa primeira parte, a gente conversa um pouquinho sobre o Alvinegro de Porangabuçu. E aí, Danilão, é impossível a gente não falar do ano do Ceará sem falar do fim de 2023, né? Foi um fim melancólico, onde o Ceará acabou decepcionando, né? Aquela expectativa de voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. E ele começa o ano de 2024 com muitas mudanças, inclusive no departamento de futebol, e daí para frente vieram as primeiras contratações, Lourenço, Fernando Miguel, e o Ceará vivia em torno de uma grande
dúvida, né? Uma grande desconfiança. Vamos relembrar aquele primeiro semestre, né, onde o Ceará acaba, no fim de tudo isso, com todo esse turbilhão, sendo o campeão estadual de 2024, né, contra um Fortaleza que a gente não precisa falar aqui, né, comentar dos últimos anos. Vamos relembrar um pouquinho desse começo de ano, Danilão. Tinha tudo para não dar certo, Renato, porque o 2023, principalmente a parte final de 2023, o Ceará tentou, através da sua diretoria, de todas as formas, fazer com que uma equipe que parecia aquela equipe morna no campeonato, e ela foi assim até o final, esquentar e tentar realmente brigar pelo retorno à Série A. Por isso, o investimento para trazer o Saulo Mineiro, por isso, o investimento para trazer o Barleta, por isso, reuniões intermináveis com atletas, promessas de bichos incrivelmente grandes em caso de acesso. Por isso, o Ceará tentou de algumas formas e isso acabou prejudicando financeiramente essa travessia do 2023 para o 2024. Então, tinha tudo para não dar certo, porque em 2023 o Ceará gastou mais do que poderia. Certo de que, se ele conseguisse o acesso, tudo isso iria passar sem maiores problemas, porque na temporada 2024 estaria com uma receita de Série A do brasileiro. Como isso não aconteceu, a situação ficou complicada. Some-se a isso que o Ceará tinha na sua previsão de receita um valor que ia receber da Liga e que não conseguiu receber em 2023. Então, realmente, 2024 tinha tudo para não dar certo, porque o Ceará fez investimentos em 2023 que impactaram negativamente o 2024 e que trouxeram para 2024 não dinheiro para se gastar na nova temporada, mas dívidas de 2023 para serem pagas em 2024. Então, era uma situação bem ruim, era uma situação bem complicada, era uma situação bem terrível que o Ceará traria para a nova temporada. E aí, na nova temporada, já de cara um baque muito complicado, que era o seu principal investimento de 2023, que era o Barleta, deixando o clube, colocando o clube na justiça e indo jogar numa das equipes que rivalizaria com o Ceará na briga pelo acesso à Série A do brasileiro, que era a equipe do Sport. Então, não foi um início interessante de temporada, foi um início complicado, foi um início que parecia prenunciar um ano de fracasso do Ceará em 2024, uma coisa que foi bastante contornada, foi bem contornada e acabou não acontecendo. Mas esse início de 2024 deixava o torcedor do Ceará cabisbaixo. Imaginem o 2023, onde a equipe não conseguiu o acesso e iniciava um 2024 endividado, com cobranças na Justiça Trabalhista, como há muito tempo não aconteciam contra a equipe do Ceará, que levou, inclusive, à perda do direito econômico de um jogador, do direito federativo, principalmente do Barleta, que acabava como uma das esperanças para o 2024, mas o Ceará viu se esvair essas esperanças já no comecinho da temporada. Então não foi, Renato, uma virada, um início de 2024 que você olhasse e visse algo positivo para se deslumbrar durante a temporada, não. Transforme seus ambientes com charme e a durabilidade do forro PVC na cor cerejeira real. Ideal para projetos que valorizam estética e resistência. Essa opção é perfeita para quem busca sofisticação com praticidade. Disponível na ACP Alumínio, inclusive passei esses dias em frente à ACP Alumínio, uma baita loja. Você percebe que é qualidade garantida. Quer saber mais? Siga no Instagram @ACPA Alumínio ou entre em contato pelo WhatsApp 85-3276-4203. Você está ouvindo Futebolês. E falando, pra gente ir pra reta final aqui até do estadual e também pra gente falar da Série B, Danilão, o Haroldo Martins, né, ele deu algumas entrevistas, inclusive pra gente, no Papo com o Futebolês, com o próprio Futebolês também, falou com você lá em Campinas, né, e todos eles foram unânimes em dizer, ele, o Lucas, alguns atletas,
de que o Campeonato Cearense foi teve um valor emocional muito elevado, né? Porque apesar do estadual ser o que menos dá dinheiro, ser o que menos talvez dá projeção em termos de status mesmo a nível nacional, internacional, existia talvez ali um sentimento de recuperar a autoestima, né? Sem dúvida, por conta também da importância histórica. Você está certo, a autoestima é muito importante para um atleta, né? Quando o atleta ele está certo de que ele consegue fazer alguma coisa, de que ele tem feito, ele consegue fazer mais. Para um time é a mesma coisa. Quando o time começa a perceber que há objetivos, eles são traçados e ele vai atingindo aqueles objetivos, isso amplia a autoestima e dá ao jogador que está dentro do time, que promove ali uma formação de elenco, um por um, juntos, eles promovem a formação desse elenco, a certeza de que podem. E isso trouxe essa importância. E os jogadores, ao chegarem, eles foi incutido na mente deles a importância histórica deste campeonato cearense. Né? Cada atleta ouviu isso e ouviu dezenas de vezes da diretoria, das pessoas que estavam ali, da comissão técnica, a importância do campeonato cearense. E olha, as coisas não acontecem à toa. O Cléo Condé leva o Ceará numa arrancada incrível e histórica para voltar à Série A do Brasileiro. Mas o técnico que leva o Ceará ao título do cearense é Wagner Mancini. E não é à toa. Wagner Mancini foi campeão cearense, também como treinador, mas como atleta do Ceará. Ele entende, como poucos, a importância do campeonato cearense. Vocês devem lembrar que em várias coletivas, durante o estadual, ele falava um pouco dessa importância, do que ele viveu como atleta dentro de campo. O quanto era gigante uma conquista de campeonato cearense, o quanto foi importante para a carreira dele ter sido campeão cearense pelo Ceará. Então, foi esse treinador que, ao passar para os atletas, não estava falando de uma coisa em tese, ele estava falando de algo que ele conhecia, o reconhecimento do quanto aquilo era importante. E por entender a importância disso, ele se colocava no contexto histórico desse campeonato cearense, que, como eu disse, foi extremamente histórico. Então, tudo isso, acho que, de alguma forma, empurrou os atletas, deu força, deu ânimo aos jogadores em busca desse estadual. E aí, a conquista do estadual provou para os atletas que eles tinham capacidade, né? Aquela, vocês são capazes. O cara olha e diz, somos mesmo, né? Comemoramos um título que parecia absurdamente impossível, né? Você era Davi e Golias, né? Você lutar contra um Fortaleza na Série A, um Fortaleza com tudo em dia, um Fortaleza sem problemas extracampo, né? Um Fortaleza que vinha de conquistas, um vice-campeonato na Sul-Americana, participações na Libertadores, fazendo campeonatos brasileiros muito bons, e era realmente uma situação que você olhava para todos os aspectos do Ceará, teoricamente ele parecia inferior, mas tecnicamente, sempre que entrou em campo diante do Fortaleza, o Ceará não foi inferior e conseguiu sair com o título. Então, foi realmente um momento de ampliar a autoestima e começar uma preparação mental com o elenco para a conquista maior que viria na temporada, que era o retorno à Série A do Brasileiro. Esse, sem dúvida, é o principal objetivo. E para a gente ir para a reta final falando do Ceará, não tem como a gente... a Copa do Nordeste, o Ceará ficou pelo caminho, perdeu para o Sport. Na Copa do Brasil, talvez a grande decepção, a eliminação para o CRB, com o Castelão, com um grande público. O Ceará perdeu lá e acabou também perdendo em casa, né? 2 derrotas para a equipe do CRB, no momento de muita turbulência também do ano. Mas é impossível você não olhar para a temporada e olhar para a Série B, né? Então, de forma bem objetiva mesmo, né? Eu não vou nem falar da Série B em si, eu queria falar da importância do acesso. Você que acompanhou tantos jogos do Ceará, né? O valor que tem esse acesso para o Ceará diante de todo esse contexto que a gente já conversou aqui. É um valor inestimável, Renato. Não só na questão financeira, talvez
essa seja uma questão bem relevante para o ano de 2025 para o Ceará, para as rendas que o Ceará vai ter estando na Série A do Campeonato Brasileiro, para a visibilidade que o time terá estando na elite do futebol nacional, mas para a questão anímica, para a questão emocional desse grupo. É bem verdade que alguns atletas não vão permanecer, mas os que irão ficar para 2025 vão ter isso na cabeça. Poxa vida, a gente conseguiu, diante de muitas adversidades, diante de cenários até impensáveis, que o Ceará poderia chegar a subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então essa parte emocional vai pegar bastante nos atletas, que certamente vão com essa confiança também para o Brasileirão. É outra competição, é um nível bem mais acima, mas acredito que com o que eles conseguiram fazer diante de tudo isso que a gente já veio debatendo aqui durante o programa, o Ceará chega com essa moral elevada, chega com esse status de que, se tiver esforço, se tiver gana, se tiver determinação, consegue sim fazer uma campanha na Série A de permanência. Inicialmente, claro, esse é o estágio inicial na competição, mas se conseguir essa permanência, de buscar, quem sabe, uma Sul-Americana, que seria excelente para o Ceará nesse ano de retorno à elite do futebol nacional, buscar uma competição internacional para 2026. Então, acho que o legado que fica é esse da parte emocional, da parte de superação do Ceará nesta temporada. Isso marca o acesso do Vozão, Renato. Vamos de forma bem objetiva, bem objetiva. A gente vai falar do momento mais marcante, o momento de decepção, e a gente fala do destaque da temporada, um jogador que vocês consideram destaque. Vou começar com o Gugu. Essas três coisas, Gugu. O principal momento, o momento de decepção e o jogador destaque. Renato, eu acho que o jogador destaque não pode ser ninguém além de Eric Puga, artilheiro do time na competição, artilheiro do Campeonato Cearense, da Série B. Eu acho que foi o cara do Ceará no ano. Se o Ceará subiu, se o Ceará conseguiu o título do Cearense, muito se deve a esse jogador. E a grande decepção, vou colocar a campanha na Copa do Brasil. O Ceará entrou na terceira fase, caiu para o CRB que brigou contra o rebaixamento da Série B. E o grande destaque, o grande momento do Ceará, vou colocar aquele jogo contra o Guarani, o empate em 0-0, mas com a vitória do Goiás sobre o Novo Horizontino, o retorno do Ceará à elite do Campeonato Brasileiro. Renato. Beleza, Danilão. Eu concordo totalmente com o Gustavo em relação a Eric Puga, foi o grande jogador da temporada. A decepção foram jogos contra o CRB. Se o título cearense deu ao Ceará essa moral toda psicológica para o ano, o anímico cai um pouco quando você é derrotado por um time que você tinha certeza que não iria brigar pela Série B, mas aquilo talvez tenha sido positivo para a diretoria reavaliar algumas questões, buscar ali alguns reforços, ter algum pensamento de como iria trabalhar o grupo para superar adversidades que viriam certamente e vieram durante a Série B. Então, até isso foi importante para o Ceará conquistar o acesso. O grande momento realmente é o acesso. Agora, grande momento mesmo do Ceará nessa busca pelo acesso foram os jogos finais em casa. Aquele apoio da torcida que parecia algo meio maluco, porque em alguns momentos não tinha porquê, né? Não tinha porquê o torcedor colocar os públicos que ele coloca depois de derrotas que a equipe sofreu, e o Ceará começa a colocar públicos assim, que não se imaginava, porque se pensava até que o Ceará não teria mais a chance do acesso depois daquela derrota lá para o Santos, mas o torcedor mostra contra o Paysandu, o torcedor mostra contra o Avaí e o torcedor mostra contra a equipe do América Mineiro, mas ali a chance já era real, já se entendia que o Ceará conseguiria, porque ele tinha até vencido o Botafogo de Ribeirão Preto fora de casa. Mas esses públicos, principalmente contra Paysandu e contra Avaí, eu acho que são os momentos altos da temporada, né? O grande protagonista. O Eric Puga foi o cara, mas o grande protagonista do acesso do Ceará não foi um atleta, não foi um diretor, não foi alguém que pensou algo iluminado da diretoria do clube. Foi a torcida. Ela disse, olha, vai dar sim, eu tô vendo que vai dar, eu acredito nesse time,
brioso. Esse time deu o campeonato cearense esse ano, parecia impossível. Eu tô acreditando nesse elenco, tô acreditando nesse time e fez os jogadores, fez todo mundo voltar a acreditar, só porque a torcida acreditou primeiro. Diana. Vamos lá, Renato. Acho que, para mim, o momento marcante nessa caminhada de acesso foi o jogo contra o América Mineiro. Não o jogo em si, não a partida, bola rolando, mas a festa que houve na Arena Castelão. Isso me marcou bastante, me chamou bastante atenção naquela noite. O destaque, acredito que não pode fugir muito do Eric Pulga, o dono do Ceará em 2024, o cara da temporada. E o senão foi essa eliminação para o CRB na Copa do Brasil. Eu acredito que não foge muito desse cenário não, Renato. Gente, se tem uma coisa que todo torcedor quer é vencer dentro e fora do campo. Então, ó, deixa eu te contar. Quem escolhe Guaraná Del Rio tá jogando no melhor time. Aqui é jogo limpo, sabor de verdade e direto de Sobral para sua mesa. Além, é claro, do tradicional sabor que todo mundo ama. Tem o de caju com aquele gostinho especial e tem o de abacaxi, o preferido de Eudes Viana. Perfeito para refrescar qualquer dia. Não tem erro. Não tô mentindo, Eudes? Claro que não, uma delícia aquele refrigerante. Ora, mas rapaz, e de free, né, Eudes? Ora! Então bora de Guaraná Del Rio, porque aqui a escolha é certa. Escolha a sua melhor versão com refrigerantes Del Rio. A gente encerra aqui esse primeiro bloco falando do Ceará. Na volta do intervalo, a gente conversa sobre o Fortaleza, o ano também que, no frigir dos ovos, acabou sendo um grande ano pro Tricolor. Daqui a pouco a gente volta. Futebolês faz uma rápida pausa. E volta já. Tempo Sicredi, fazer um Natal de solidariedade e esperança. Quer saber como? Vá até uma de nossas agências ou acesse. No jogo da vida, cada partida é vivida de forma intensa. Na correria do dia a dia, precisamos ter ao nosso lado aqueles que nos garantem qualidade e segurança. Para a Romase, a segurança da sua casa é coisa séria. Por isso, estamos desde 1993 jogando um bolão no campeonato do mercado de materiais elétricos, com o propósito de manter a sua rotina e da sua família iluminada, porque a sua energia é a nossa marca. Então, chuta e confia no golaço da Romase. Sabe onde você encontra a melhor condição para cuidar do seu carro sem gastar muito? É na garagem de ofertas Chevrolet. Aproveite agora mesmo. Troca de óleo e filtro a partir de 4 vezes de R$ 49,90 sem juros. Pneu Bridgestone Aro 15 a partir de 6 vezes de R$ 113,50 sem juros. Toda a confiança do serviço Chevrolet para você. É rápido, é fácil, é Chevrolet. Acesse chevrolet.com.br. Busque por ofertas de serviços e aproveite. No trânsito, escolha a vida. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é sonhar, é realizar. É crédito, é acreditar, é todo mundo prosperar. Não é só dinheiro, é conservador, é arrojado, é moderado. É investir sem perfil determinado. É seguro, é consórcio, é poupança, é cartão. É ser atendido sem sofrência, no app, na vida, no zap, na agência. Não é só dinheiro, é com quem contar. Nunca será só futebol. É futebolês. De volta aqui com o Futebolês, aqui nesse programa de Natal. Então é Natal. As festas foram boas, Diana, na sua casa? Sim, maravilhosas, graças a Deus. Com a família, com amigos, é sempre muito importante. Né? Sim, bastante, viu? Naquele preço que você gosta, né? Fala abaixo. Gugu, Trairi, Natal é sempre maravilhoso, né? Muito bom, Renato. E ainda mais assim, eu tive a sorte de ter o Natal dividido em duas partes. Primeiro lá em casa e tal, comi, peru à vontade, enfim, muita coisa, Renato. Foi muito bom lá em Trairi. Eu imagino que o Natal tenha sido maravilhoso. E o Danilão já falou no começo, né? Por isso ele tá tão serelepe, né? É, sem dúvida. O Danilão também, a gente que... o Natal pra gente tem um significado muito legal, né, Danilão? Que eu entendo ser o significado real do Natal, né? Que é o nascimento de Cristo e a gente o tem como Salvador, então a importância de tê-lo, dele ter nascido, do próprio Deus se fazer carne, assim, é algo assim impensável, inimaginável. Talvez por isso muitos seres humanos não conseguem entender isso, porque realmente
É muito difícil, é só o Espírito Santo mesmo, só a graça de Deus. Amém, é isso. E a gente fala do Fortaleza, né? Um ano. E aí eu convido o Danilão também a fazer parte, assim, uma das coisas que a gente pode bater no peito é dizer que o Danilão sempre é muito respeitado pela torcida do Fortaleza, né? Embora sempre esteve trabalhando com o Ceará e tudo, mas sempre falou muito tranquilamente sobre o Fortaleza, opiniões sempre muito imparciais, então o Danilão tá no papo com a gente também. O Fortaleza, ele viveu um primeiro semestre diferente em termos de desempenho daquilo que os resultados acabaram dizendo, né? O Fortaleza chegou na final do Campeonato Estadual, foi campeão da Copa do Nordeste, fez uma Copa do Brasil com um nível muito bom, mas oscilou entre desempenho e os resultados, né? O Fortaleza acabou perdendo o estadual, ganhando a Copa do Nordeste, tendo uma primeira fase muito ruim, e o trabalho do Vojvoda em um determinado momento até sendo questionado. É isso, Renato. O Fortaleza teve uma temporada que só em uma competição ele não conseguiu atingir a meta traçada no começo do ano. O Cearense chegou à final, como você falou. A Copa do Nordeste era chegar à semifinal. Foi campeão da competição daquele jeito emocionante. Fortaleza não fez uma grande Copa do Nordeste, mas na hora do vamos ver, na hora do mata-mata, cresceu na hora certa e teve no Moisés esse cara que conseguiu passar para o campo, foi determinante naquela reta final de Copa do Nordeste. Na Série A, a meta era a permanência, o Fortaleza sempre muito humilde, né? Eu digo nessa meta da Série A. O Fortaleza não só conseguiu a permanência, como fez a melhor campanha da história de um time nordestino na competição. G4 novamente, garantido na fase de grupos da Libertadores 2025, uma grande Série A do Fortaleza, que incrivelmente conseguiu ficar invicto como mandante, não perdeu no Castelão e nem no PV, teve um jogo no PV durante a Série A do Brasileirão, Renato. E teve a Sul-Americana, a meta de quartas de final foi atingida. O Fortaleza que teve uma campanha impressionante, empatando com o Boca, com gol no finalzinho, o gol do Kevin, vencendo aqui o Boca 4-2 numa grande atuação. Fortaleza atingiu quase todas as metas que traçou lá no começo, só da Copa do Brasil. O Fortaleza caiu na terceira fase para a equipe do Vasco da Gama, o Vasco que chegou até a semifinal da Copa do Brasil desse ano. O Fortaleza tinha como meta avançar às quartas de final e o Leão caiu na terceira fase para o Vasco nos pênaltis. Mais uma temporada extraordinária, mais uma para Vojvoda, Marcelo Paes e toda a nação tricolor, Renato. A temporada, de forma geral, se você olhar friamente, ela é uma temporada exatamente como o Gustavo falou. Mas durante boa parte do ano, a sensação que dava era que o Fortaleza tinha dificuldades de engrenar, de pisar mesmo nesse acelerador, né? A gente fala, por exemplo, os 8 pontos na Copa do Nordeste, um campeonato cearense onde ele acabou não sobrando, né? E isso acabou sendo levantando várias dúvidas ao longo do ano. Eudes, qual era a tua impressão naquele momento, assim? Se a gente esquecer os resultados, assim, onde terminou, qual era a tua impressão sobre aquele Fortaleza? Pode estar bem errada, viu, Renato? Mas dava a impressão em momentos que o Fortaleza, de tamanha organização, de tamanha qualidade do elenco, de que quando precisasse ele teria como fazer. Então naquela ocasião ele entendia como, talvez, não que não fosse importante, mas vamos guardar aqui, lá na frente a gente tem como se soltar, a gente tem como desenvolver o nosso futebol, a gente tem como alcançar as nossas metas, os nossos objetivos. Então vamos colocar o pé no freio aqui, a gente começa meio não tão acelerado, mas quando a gente realmente precisar usar o que a gente tem, o nosso potencial, a gente vai usar sim. A impressão que a gente tinha era isso, porque a gente sabia que o Fortaleza poderia render bem mais do que vinha rendendo, poderia conseguir chegar a um nível bem mais elevado, mas estava meio que com o pé no freio, meio desacelerado. A impressão que dava naquele momento de, não vou dizer de instabilidade, mas de oscilação, em que o Fortaleza não conseguia apresentar o que a gente sabia que ele tinha potencial para apresentar.
A impressão que a gente tinha era essa, Renato. Fortaleza que, só pra gente ter uma noção, eu tava dando uma olhadinha nos números aqui, Fortaleza teve 5 derrotas na Copa do Nordeste. 5 derrotas. O campeonato estadual que ele perdeu, ele acabou perdendo o título, mas sem perder nenhuma partida, né? Mesmo nos jogos nos clássicos contra a equipe do Ceará. Mas 5 derrotas na Copa do Nordeste, eu lembro perfeitamente, trabalhei nesse dia contra o Maranhão, né? Fortaleza e Maranhão. Fortaleza faz 2-0 e toma uma virada assim inacreditável. E eu acho que a Copa do Nordeste é o ponto assim mais abaixo do Fortaleza nesse período do Juan Pablo Vojvoda. Eu sei que tem aquele período na Série A, mas o nível de enfrentamento da Copa do Nordeste, pelo menos para mim, é impossível, é inacreditável a gente imaginar o Fortaleza tendo tamanha dificuldade em conseguir engrenar uma grande sequência de jogos. Mas ainda assim, Danilo, o Fortaleza tem uma característica que é a sua capacidade de se reinventar, né? De redescobrir mesmo nos momentos mais complicados. Mostrou isso na temporada. Quando se imaginava que estava numa vertente negativa, voltava a bons resultados, conseguia passar por aquilo. E foi um ano, porque o torcedor ele é muito afeito a títulos. Então, foi um ano onde havia uma certa dúvida no Fortaleza, no mesmo momento em que o Ceará conseguiu o título e passou a ter essa força mental. Para o Fortaleza, a perda do título cearense foi um baque. Ela foi complicada e foi negativa. Mas, logo em seguida, que é o que a gente está falando, o Fortaleza consegue ressurgir, porque ele vai e ganha um título da Copa do Nordeste de uma forma que ganhou, mostrando que, olha, não tinha como, né? Sou eu aqui, não tenho o que fazer. De uma forma que foi muito determinante, acredito, para o restante da temporada. Então, se viveu momentos difíceis, e a gente sabe que Campeonato Brasileiro, 38 rodadas, há sempre uma curva que é ascendente, mas ela descende um pouco e volta a ser ascendente. Então, são essas questões que acabam deixando o torcedor meio que com certo receio. Mas o Fortaleza faz uma das melhores temporadas da sua vida enquanto clube de futebol. Olha classificação no Campeonato Brasileiro. Olha o tipo de oscilação no Brasileiro. Ele oscilou de que posições a que posições? Sempre nas principais e primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Então foi um ano assim incrível, um ano para o torcedor bater no peito e comemorar, um ano onde muitos que eram céticos, e aí estou falando nacionalmente, e cito imprensa, mas também torcedores e certamente dirigentes de outros clubes que imaginavam que o Fortaleza estava nessa situação, que era algo momentâneo e algo que passaria, que não era uma coisa a se pensar no Fortaleza entre os 10 melhores do brasileiro todos os anos, começam a olhar e pensar diferente. Poxa, não é a primeira vez. Olha, tem ficado entre os 10 cotidianamente no Campeonato Brasileiro. Então, acho que foi um ano de afirmação do Fortaleza em nível nacional, mostrando que é um clube grande, sim, pode brigar pelas primeiras colocações, sim, e quando há algum tipo de situação de oscilação negativa dentro de uma competição ou em algumas rodadas em sequência, ele tem força suficiente para emergir novamente e buscar o seu espaço. Então, foi um ano assim onde as dificuldades e as pedras no caminho foram superadas de uma forma muito categórica pelo Fortaleza. Deixa eu dar uma dica. Se você está pronto para uma experiência nova e realmente especial, algo único que vai te servir infinitas sensações em uma única taça, se você estiver pronto, meu amigo, é porque você está pronto para conhecer o Monte Infinitus, diretamente do Chile, um lançamento especial da Opção Distribuidora. São 6 vinhos criados a partir das melhores uvas. O Monte Infinitus vai te proporcionar sabor, elegância e frescor.
Então peça agora mesmo pelo 3261-3030. Monte Infinitos, porque o infinito começa em uma taça. Uma exclusividade da Opção Distribuidora. Eu acho que eu sempre fico muito impressionado com essa capacidade, para ser bem sincero para vocês. Eu vejo muita gente, às vezes, muita gente é exagero, mas eu vejo algumas pessoas sempre questionando se o Vojvoda, se a comissão técnica, eles vão conseguir, não, dessa vez agora eu acho que bateu no teto, estourou o limite aí, não tem mais para onde correr, o elenco tá velho, jogador A, jogador B não consegue mais desempenhar. E aí os caras, mesmo criticados, eles conseguem dar a volta por cima. Eu confesso que no meio do futebol, poucos casos são tão parecidos com esse do Fortaleza. De extrema confiança, assim, parece uma coisa meio, né, de um pacto ali que é feito e que aquela brincadeira que ninguém larga a mão de ninguém, porque é incrível, né? E aí, tudo isso, obviamente, dentro de um futebol tão competitivo, é fortalecido pelos resultados, né? O Fortaleza, mesmo com essa dificuldade, tem um atentado lá em Recife, um negócio assim totalmente surreal, uma bomba é jogada dentro do ônibus, jogadores vão para o hospital, o Tite tem que fazer uma cirurgia na panturrilha para tirar um caco de vidro que ficou na perna, o Escobar com o rosto podendo ter ficado cego, o Dudu, vários jogadores nessa condição, os diretores, a comissão técnica toda dentro do ônibus. O time vai campeão da Copa do Nordeste, no campeonato estadual perde, mas é aquela coisa assim, bateu, fez o objetivo que era chegar até a final, perde o Hexa, que era um momento histórico de fato, mas na Copa do Brasil é eliminado jogando muita bola contra o Vasco, né? Poderia inclusive ter decidido a parada no Castelão, aí tem Sul-Americano e Campeonato Brasileiro, que a gente pode questionar muitas vezes o desempenho, alguns jogadores caíram de produção, mas é incrível como ainda assim é um time que não perdeu em casa. Como é que você vai criticar um time que não perdeu em casa, que jogou diante do seu torcedor e não foi derrotado? O Fortaleza fez 73 jogos no ano e perdeu 16, sendo 8 na Série A, os 8 jogos fora de casa, nenhum jogo como mandante, e 5 na Copa do Nordeste. Aí ele faz 13. As outras 3 derrotas são na Copa Sul-Americana. Né? São as 16 derrotas da equipe do Fortaleza. Não perdeu na Copa do Brasil, foi eliminado sem ser derrotado nos 4 jogos que fez contra os 2 contra o Retrô e 2 contra o Vasco. E no Campeonato Cearense também não perdeu. Então, de 5 competições, são 2 que você não perde e 1 que você não perde como mandante. É um negócio assim, de fato, incrível. Né? Então, assim, é um campeonato brasileiro, por exemplo, para a gente ir para a reta final, de um nível muito espetacular, né, Gugu? É isso, Manso. A temporada do Fortaleza é, de fato, uma temporada extraordinária, assim, como você falou. Tem momentos ruins, como todos os times. Qual time da Série A do Brasileiro, ou até na Série B, não teve um momento ruim na temporada? E o Fortaleza soube, mais uma vez, parece que quanto mais esse time sofre baques, mais ele consegue se reinventar. A gente pode lembrar de uma derrota, você falou, Fortaleza perdeu muito pouco esse ano. Uma das derrotas na Série A, um 5-0 para o Cuiabá, do jeito que foi. A gente imaginou, não, esse time do Fortaleza vai entrar em parafuso na Série A, essa boa campanha vai ser jogada fora, o Fortaleza vai cair de rendimento, os jogadores vão sentir esse impacto dessa derrota dura para o time do Cuiabá, que acabou sendo rebaixado depois, mas não, o Fortaleza depois daquilo emendou uma sequência de 10 jogos, 7 vitórias, 11 jogos sem perder, é uma sequência absurda, absoluta do Fortaleza, a capacidade de se reinventar desse time é impressionante, e muito mérito do seu treinador, Juan Pablo Vojvoda encontra formas diferentes de jogar durante toda a temporada. O Fortaleza terminou o ano usando o Marinho basicamente como lateral direito, voltando àquele esquema de 3 zagueiros quando tinha bola. Não começou jogando assim, mas terminou. O time vai se reinventando, se moldando. Teve bons reforços nessa janela de estadual. Chegou o Breno Lopes, que assim que chega foi um cara importante, agregou muito para o Fortaleza, gols importantes. E assim, Renato, essa campanha na Série A solidifica o Fortaleza como um time que entra em campeonatos para brigar e para chegar longe. É um time que não foi brilhante em muitos momentos, mas sempre competiu. E isso no futebol brasileiro
é fundamental o seu time competir, seja fora de casa, seja em casa. Fortaleza competiu a todo momento, com exceção desse jogo contra o Cuiabá, que eu citei, que foi uma derrota duríssima do Fortaleza, uma atuação muito abaixo. Mas nas outras 37 rodadas o Fortaleza competiu e foi um time de imposição, de velocidade e conseguiu mais uma vez uma campanha extraordinária na Série A do Campeonato Brasileiro. Renato? Isso para mim é espetacular. O ano que você diz que o time foi mal assim, em muitos jogos e tudo mais, é um ano que você termina em 4º lugar no Campeonato Brasileiro, vai para a Libertadores de novo. É um ano que você é campeão de uma competição como a Copa do Nordeste. Se esse é o ano ruim, né, realmente é complicado. Manso, e, por exemplo, a gente para pensar assim, rapaz, se o centroavante do meu time, o 9, goleador, o cara do meu time parar de fazer gol, o que é que vai ser? No Fortaleza foi basicamente nada, Renato. O Fortaleza conseguiu vencer jogos, encontrou novas peças, Marinho e Moisés começaram a se destacar, começaram a fazer gols. É um time, como eu falei, que se reinventa o tempo todo. Nem quando o Lucero baixou a guarda, caiu de nível no final da temporada, uma temporada desgastante, mais 70 jogos, nem quando ele baixou a guarda, caiu aquele nível absurdo de gols, o Fortaleza sentiu tanto, conseguiu mais uma vez se reinventar, com outros jogadores sendo protagonistas, Renato. A gente vai para mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta terminando, né, a retrospectiva do Fortaleza em 2024. Então fica aí, daqui a pouco a gente volta. Futebolês faz uma rápida pausa. Escritório ou loja. Visite nosso showroom e confira condições especiais de pagamento. Avenida Washington Soares, 5.049 e Avenida Godofredo Maciel, 4.040. Quem compara, escolhe em Pecel Comercial. No jogo da vida, cada partida é vivida de forma intensa. Na correria do dia a dia, precisamos ter ao nosso lado aqueles que nos garantem qualidade e segurança. Para a Romase, a segurança da sua casa é coisa séria. Por isso, estamos desde 1993 jogando um bolão no campeonato do mercado de materiais elétricos, com o propósito de manter a sua rotina e da sua família iluminada, porque a sua energia é a nossa marca. Então, chuta e confia no golaço da Romase. Antes ou depois do jogo, passe no Supermercado Guará. Lá tem uma adega com preços que batem um bolão, um time de funcionários escalado para te surpreender, carnes de primeira, frutas e verduras fresquinhas todo dia e aquele pão quentinho que é goleador. Supermercado Guará. Dá gosto passar por aqui. Se você está pensando em comprar seu Chevrolet 0 km com preços e condições imperdíveis, então a Sanauto é o seu destino certo. Na Sanauto você encontra veículos novos e seminovos de qualidade e pode até comprar pela venda direta. Nossa oficina tem profissionais especializados para deixar seu Chevrolet sempre novo. Venha hoje mesmo e descubra por que a Sanauto há 50 anos é a sua melhor escolha. Avenida Barão de Estudar, 1630 Aldeota. O nosso idioma? Futebolês. Pra gente ir pra reta final, vamos fazer a mesma coisa aqui de momento marcante, o principal momento, o momento de decepção e o principal jogador. Eu começo com eu desviando. O principal jogador da temporada pode ser mais de um, Renato? Podem ser os principais? Não, você é sempre teimoso, né? Mas pode ficar à vontade. Acho que João Ricardo, pelo Fortaleza, o cara que fez praticamente todas as partidas no gol tricolor, não deu chance nenhuma ao Santos, seja por questões técnicas ou físicas. O João Ricardo é o grande nome do Fortaleza em 2024. Pelo Ceará, Eric Pulga
é esse cara a ser reconhecido como o dono do time. Só Fortaleza. Ah, desculpa. Então, João Ricardo. E aí os outros dois, momento marcante e momento de decepção. Momento marcante, a vitória contra o Boca 4-2, não só pelo placar, mas como ela se construiu. O momento decepcionante, a derrota para o Cuiabá, o 5-0 lá em Cuiabá. Fala, Gugu. Manso, eu acho que o grande destaque da equipe do Fortaleza na temporada, eu vou concordar com o Eudes. Seria de João Ricardo. O goleiro fez uma temporada absurda, fora do comum, a melhor temporada da carreira do João Ricardo. Goleiro com mais defesas na Série A, mais gols evitados. Uma temporada de fato espetacular do goleiro do Fortaleza, que foi importantíssimo para o time no ano. O momento de destaque, eu vou colocar o título da Copa do Nordeste por tudo que representou essa competição. Para o Fortaleza, né? O atentado sofrido lá em Recife, o Fortaleza consegue se reinventar, não faz uma campanha brilhante, mas é campeão em cima do CRB, perde o jogo por 2-0, mas vence nos pênaltis, exorcizando esse fantasma e sendo campeão, convertendo todas as cobranças e ganhando do CRB lá em Alagoas. O momento de decepção, eu vou colocar não pela derrota em si, porque seria normal perder para o Ceará na final de um cearense, mas eu acho que o torcedor do Fortaleza esperava muito esse hexa, que seria histórico. Por isso a decepção. A decepção, para mim, vai ser essa. Vai ser a decepção do torcedor de não ter conseguido alcançar um hexacampeonato que seria histórico. Renato? Para terminar, Danilão... Bem, como você estava falando, eu fico entre os dois, né? Acho que o Gustavo falou no momento negativo, perder para o Cuiabá, uma derrota tão acachapante é muito complicado. Mas certamente o momento mais frustrante foi perder o título estadual. Se a gente olhar pelo aspecto de que o Fortaleza tem mais investimento, o Fortaleza tem melhor momento, o Fortaleza tem um elenco ultra melhor, o Fortaleza tem um treinador melhor, o Fortaleza tem um time melhor. Então, realmente, foi um momento mais decepcionante na temporada, isso não tem dúvida nenhuma. Eu acho que o destaque do Fortaleza na temporada poderia ser realmente o título da Copa do Nordeste, mas eu acredito que terminar a temporada mandando um 3-0 em cima do Internacional, dizendo eu tô aqui, e fechando um campeonato brasileiro entre os melhores da competição. Não só na classificação, quando você olha lá primeiro, segundo, terceiro, não, mas estou entre os melhores porque eu tenho um time que joga de igual para igual com todo mundo. Eu tenho um time que fecha uma temporada vencendo um jogo de forma categórica, né, dizendo que estou aqui e ainda estarei aqui por muitos anos. Quem quiser me vencer vai ter que ralar, porque nesse 3-0 o Fortaleza disse o seguinte: na Série A eu não perdi em casa para ninguém. Então, acho que esse foi um grande momento na temporada, um momento importante, onde Fortaleza se mostra e marca a si mesmo como um time que irá, por muito tempo, estar na briga entre os primeiros numa Série A, ou numa Copa do Brasil, ou numa Libertadores, ou numa Sul-Americana. Ele estará sempre na briga, porque ele está mostrando que tem capacidade para fazer isso. E em relação ao grande destaque, parece chover no molhado, mas eu acho que o grande destaque do Fortaleza é Juan Pablo Vojvoda. Eu entendo que é ele que faz com que a equipe nunca perca o norte. Sempre no momento de complicação, ele se reinventa, reinventando o time, reinventando a forma de jogar e muitas vezes reinventando alguns dos atletas do elenco. Ele faz a grande sacada, ele é o pensamento, se o Paz é o pensamento por trás do clube em si, ele é o grande pensamento do time em campo, de como será o Fortaleza. É preciso cuidar muito bem da saúde do Vojvoda, né? Tá aí dezembro, bateria de exames. Avaliem. Ele precisa ser muito bem cuidado, ele precisa estar muito bem, muito saudável, não só física, mas mentalmente, porque ele é a cabeça por trás desses grandes momentos que o Fortaleza tem vivido nos últimos anos, e foi mais uma vez assim na temporada 2024. Eu queria ter criatividade para poder ser diferente do Danilo, mas ele foi simplesmente categórico. Para mim, eu ia exatamente nessa linha.
A ideia de terminar em quarto no Campeonato Brasileiro, para mim, é o feito mais difícil. Mas, sem sombra de dúvidas, é o feito mais complicado. E esse ano o Fortaleza brigou pelo título do Campeonato Brasileiro. É o título brigou pelo título, né? O troféu brigou pelo título. Eu acho que é muito papo de torcedor, obviamente, mas isso é um feito realmente muito grande. E para mim isso é inigualável. Inigualável. E a outra é o Vojvoda. O Vojvoda é um cara que realmente é muito acima da média. Eu vou colocar ele também como grande destaque, apesar de não ser um atleta, apesar de não ser ele que entra em campo, mas concordo plenamente com o que o Danilo falou. E o momento de decepção, para também pontuar uma outra situação que acabou, eu não vou dizer se tornando positivo, né? Mas acabou trazendo algumas lições, algumas marcas, foi o atentado lá em Recife, né? Que apesar de não ter sido culpa do Fortaleza, foi um choque muito grande, né? Então, assim, um momento realmente muito abaixo, né? Não é de decepção, talvez eu esteja até aplicando no momento errado, mas eu quero só pontuar que é um momento que é um momento do futebol, né? Uma decepção do futebol, não é do Fortaleza em si. Um momento realmente que eu espero que a gente não precise mais passar por isso. Senhores, a gente já está no limite aqui de tempo, mas agradecer vocês, né? Obrigado aí por essa companhia nessa tarde aí do dia 25, nessa quarta-feira. Um grande abraço para vocês. A gente volta amanhã, trabalho normal, continua aí. A gente falando de contratações, mercado da bola, muita agitação. Danilão, um grande abraço para você. Um abraço. A gente volta sim e conversando, se Deus quiser, sobre tudo isso. Um excelente restinho de Natal, né, para essa galera toda. E não se preocupem não, daqui a uma semana tem ano novo, né? Então tá tudo certo, tá tudo ok. Ainda tem muito o que se comemorar. São 2 finais de semana pela frente, o final de semana mesmo e o ano novo que vira outro final de semana. Aí 3 dias depois tem outro final de semana, então tem muito o que comemorar. Aí a galera que quer dar um tempinho e descansar. Show de bola, valeu, Eudes. Valeu, Renato. Grande abraço para você. Ótimo restinho de Natal, de quarta-feira. Gustavo Gadelha, Danilo Queiroz e, claro, um abraço muito especial para nossa audiência. Valeu, Gugu. Valeu, Renato, Eudes, Danilo e toda a galera. Abraço para todo mundo. Um Feliz Natal, um feliz restinho de Natal. Amanhã a gente está de volta, Renato, e com a cara para jogo, né? Com o rostinho aparecendo aqui de novo. É isso aí. Um grande abraço para todo mundo. Ótimo Natal, como os meninos já desejaram. Que tenha sido um período bem legal em família, entre amigos, entre as pessoas que nós amamos e que Deus abençoe cada um de vocês, que realmente seja um período onde a gente reflita sobre o verdadeiro sentido do Natal. Futebolês fica por aqui, voltando amanhã com todas as informações do nosso futebol. Valeu, pessoal! Futebolês, oferecimento, Empecel Comercial, seu lugar para construir e reformar. Romase, tomadas e interruptores, tem que ser Romase. Vinhos Monte Infinitos, peça pelo 85-3261-3030. Uma exclusividade, opção distribuidora. Sequipe, solução completa para sua frota. Sicredi, aqui não é só dinheiro, é ter com quem contar. Serviço Chevrolet, é rápido, é fácil, é Chevrolet. Supermercado Guará, dá gosto passar por aqui. Seu Chevrolet 0 km é na Sanalto. Mais informações em @Sanalto Chevrolet. Imobiliária Luiz Rego, o nosso negócio é alugar. 3252-2196. Eliar em Fortaleza é na Disque Baterias. WhatsApp 859-9436-7112. Vende, contempla e entrega. Consórcio Honda Nossa Moto.